Bora lá, meu povo, falar um pouco mais sobre essa derrota do Fortaleza, mais uma, a quarta seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. É rir pra não chorar. Eu nem sei direito como começar esse vídeo de hoje, tá? Porque a situação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é de passar vergonha. As últimas atuações, até mesmo nas vitórias, têm deixado muito a desejar. Um Vojvoda completamente perdido, agarrado com as suas convicções e um elenco totalmente descompromissado. Para você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá para o giro de notícias de hoje, domingão, que nada mais é do que uma repercussão do que aconteceu ontem, mais uma derrota do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, a quarta derrota seguida e um fim de primeiro turno bem trágico para o nosso tricolor de aço. Muitas coisas a lamentar. Eu poderia chegar aqui nesse vídeo pistolando, falando um monte de coisas, palavras de baixo calão, esculhambando Deus e o mundo, mas eu acho que as coisas não podem funcionar dessa maneira hoje, tá bom? Mais tarde a gente vai ter outra live às 18 horas e 15 minutos para repercutir um pouco mais, questionar e pontuar algumas coisas primordiais que precisam ser mudadas para ontem, porque depois de amanhã já tem jogo decisivo pela Copa Sul-Americana contra o Libertad. E olha, o Fortaleza tem que agradecer muito ao seu torcedor, que promete lotar o estádio na terça, porque por essa campanha que o time tem feito nessa reta final de Série A do primeiro turno, tá deixando muito a desejar e eu jamais vou questionar aquele torcedor que não vai querer ir à Arena Castelão na terça-feira, tá? Ontem, mais uma derrota e daquelas onde o Fortaleza escapou de ser goleado. O Goiás poderia ter vencido o Fortaleza ontem por 2, 3, 4-0. Teve um gol bem anulado pelo VAR. Teve um gol que teve uma falta ali no Marinho, bastante questionado, mas que poderia também ter sido mais um gol do Goiás. Então, assim, estou muito preocupado, certo? Com essa situação do Fortaleza. É um momento muito ruim. Se na Copa Sul-Americana o time é um leão de verdade, no brasileiro enfim, procurem aí algum animal inofensivo, porque leão não está sendo. Está passando vergonha. Essas derrotas que têm acontecido são derrotas duríssimas que fazem os olhos do torcedor do Fortaleza sangrarem de raiva. Não porque o time adversário é dominante, é avassalador, mas porque o Fortaleza não consegue demonstrar poder nenhum de reação. É um Fortaleza fraco, um Fortaleza sem convicções táticas, sem mentalidade de vencedor, sem o elenco conseguir se sobressair coletivamente e individualmente falando. Ontem a bancada separou alguns tópicos até para me trazer aqui nesse vídeo e também que foi comentado bastante na live de pós-jogo, que o Vojvoda até teve uma boa intenção de mesclar o time pensando no jogo de terça, colocando o Tobias para estrear, o Escobar, mas ele destabilizou o esquema defensivo, já que o Pacheco e o Tinga davam sustentação junto com a boa dupla de zaga que é Brits e Tite. Se você concorda, comenta aqui abaixo, tá? Aí começou o problema. Escalou o Marinho junto com o Pikachu e o Pochettino na direita, o que facilitou a marcação do time adversário, deixou o Romero completamente isolado. E isso não acontece só com o Romero, tá? Já aconteceu com o Galhardo, já aconteceu com o Lucero em outras partidas. Mesmo o Marinho péssimo no primeiro tempo, aliás, no jogo inteiro, né? Marinho, inclusive, se quiser voltar pro Flamengo, tá ótimo, tá? Com o Pochettino errando quase tudo, outro também que eu não entendo por que o Vojvoda insiste tanto nele, está quebrando tanto a bola já tem um tempo. Vojvoda insistiu em voltar para o segundo tempo com o mesmo time, ou seja, sem levar perigo algum ao Goiás e continuando sendo presa fácil pelo sistema defensivo do Goiás, que marcou bem o lado direito do gol do Fortaleza, já que não tinha ninguém pelo lado esquerdo. Ficou visível isso no mapa de calor, no mapa tático do time, como do lado esquerdo não tinha ninguém para jogar. E isso atrapalhou muito os planos ofensivos e de contra-ataque do Fortaleza, tá bom? Tobias estreante, acabou fazendo um gol contra, certo? Fez até uma partida razoável, mas fez o gol contra, isso atrapalhou porque o deixou inseguro e assim ele foi substituído no segundo tempo. Com o placar atrás, o Vojvoda ainda demorou muito a mexer, isso é de lei, o Vojvoda tá vacilando muito nisso, isso a gente já sabe, certo? E quando mexe, mantém o Marinho mesmo estando muito mal. As convicções do Vojvoda elas estão completamente perdidas em quem tirar e em quem colocar na partida, isso está atrapalhando muito, certo?
Tirou o Caio Alexandre, o único que estava pensando no meio de campo, tirou o Pikachu e o Romero para assistir na dupla TG e Lucero juntos, que não funcionam, e o Emmanuel Machuca caindo pela esquerda, certo? Enquanto o Marinho continuava em campo, mesmo após os gritos da torcida para a sua saída. Então, assim, tá demais, tá demais. Aí chega ele em coletiva, fala que o torcedor, que entende o lado do torcedor de questionar, de criticar, mas assim, o Vojvoda sozinho tá perdido. Isso é fato pra gente, certo? E aí já era, não teve o que fazer, colocou o Dudu perdidaço, ninguém entendeu nada, foi para corrigir uma questão tática, mas que não adiantou, não funcionou nem defensivamente, muito menos ofensivamente, certo? Tentou voltar o time para um 4-2-4, ficou perdido o Fortaleza, a verdade é essa. O Escobar até foi bem na partida, mas falhou, quase entregou o ouro pro Goiás fazer o segundo gol, o cara perdeu o gol sozinho, até colocou por cima do João Ricardo, a bola passou raspando a trave, e o próprio Escobar conseguiu tirar, mesmo ela já indo para fora, tá? E aí o Fortaleza, mais uma vez, não consegue virar uma partida, o que é lamentável. Até quando o Fortaleza vai ser esse time presa fácil para os adversários que não conseguem virar sequer uma partida, tá? E é isso, Fortaleza tentou ir pro abafa no final da partida, mas sem muito perigo, poderia ter saído com uma goleada, não fosse a má pontaria do time esmeraldino, tá bom? Então, algumas questões ficaram pra gente que são as seguintes: por que o Vojvoda poupou tantos jogadores, mesmo vindo de 3 derrotas consecutivas no Brasileiro, que deve ser prioridade do clube? Segunda pergunta: por que o Vojvoda insiste em alguns jogadores como Pochettino e Marinho? Terceira pergunta: por que o Vojvoda insiste em demorar a substituir? Quarta pergunta: por que não começou com o Emmanuel Machuca, maior contratação da história do clube, já está se adaptando e chegou com status para ser titular também? Então, assim, complicado. E somando-se a todos esses questionamentos, o time já voltou para Fortaleza e voltou em voo fretado, tá? Ou seja, tudo do bom e do maravilhoso. A diretoria está dando para o clube, está dando para o elenco, para o treinador, e eles não têm correspondido. Lembrando que o Fortaleza volta a treinar hoje, às 5h30 da tarde, no PC. E aí eu vou trazer algumas questões aqui também, que o pessoal do Diário do Nordeste separou, até para não ficar só na minha avaliação junto com o pessoal da bancada. Nova derrota do Fortaleza na Série A tem decisões ruins de Vojvoda, ou seja, até a própria imprensa está questionando isso já há algum tempo. Tá bom? As escolhas do treinador argentino, que tem muitos méritos e faz um grande trabalho no clube, impactaram no desempenho. Isso surge na escalação, bastante modificada, passa pela demora nas substituições e chega na decisão pela permanência em campo, como no caso de Marinho, que teve uma atuação horrível. O time não funcionou no primeiro tempo, com muita posse de bola, e quando estava atrás no placar ficou muito exposto. Apesar de modificações ofensivas, pareceu mais próximo de sofrer um novo gol do que de igualar o placar no estádio Serrinha, em Goiânia, tá bom? A postura do time vem sendo questionadíssima, as escalações muito confusas e o time não consegue reproduzir dentro de campo, nem coletivamente falando, nem individualmente. Então, assim, é péssimo, não tá legal. E aí, antes que apareçam os engenheiros de obra pronta aqui no chat, mas quando ganha é tudo maravilhoso. Galera, a gente tem que analisar as partidas pontualmente e também as coisas ruins que vem acontecendo, e as boas também, obviamente, mas as ruins é que tem acontecido mais até nas vitórias do Fortaleza, porque elas acabam mascarando as atuações ruins do time. E as convicções do Vojvoda estão levando o Fortaleza pro brejo. Isso é um problema, precisa ser consertado, e eu acho que o Marcelo Paes precisa agir para conversar com o treinador e com o elenco para saber o que está acontecendo. Vencer o Libertad é obrigação. Se perder, se for eliminado, meu amigo, se já tá ruim no Brasileiro, vai ficar uma pressão insustentável para o clube tentar se reerguer. Óbvio que a gente já conseguiu dar essa volta por cima no passado, mas algo precisa ser feito para ontem. O time tem que ganhar do Libertad, não pode se pensar em outra coisa. E aí chega o Vojvoda na coletiva e fala o seguinte: admite que a sequência negativa do Fortaleza e liga alerta para a decisão contra o Libertad. Abre aspas. Sim, estamos em alerta, sabemos que é uma fase muito complicada contra um adversário que tem um bom jogo em todos os aspectos. Eles conhecem competição internacional, essa fase ainda está por definir, temos que ter muita concentração. Cara, sinceramente, eu nem consigo mais assistir a coletiva do Vojvoda, tá? Ele se perde completamente nas convicções, nas coisas que ele fala, e tem um Libertad terça, né? Temos que ganhar, temos que lotar o Castelão, porque a torcida vai, certamente, e vamos ver o que é que vai acontecer. Quero saber a opinião de vocês, comentem aqui abaixo. Bom, moçada, é isso, um videozinho rápido para fazer um panorama geral do que aconteceu ontem. Mais tarde tem live às 18h15. O link já tá criado, ativa o lembrete. Valeu, falou e... Quem acredita vai junto. Valeu!